Vamos lá, queridos, na sua escola bíblica diária 6.6 minutos. Vamos agora ver a aula 6, conhecendo o livro de 1 Samuel. Vamos lá, queridos, o texto-chave para a gente entender esse livro está lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Essa palavra foi dada a quem? Foi dada por Samuel a Saul, dizendo que o reinado dele não permaneceria e que surgiria um rei segundo o coração de Deus. E nós sabemos que esse rei é Davi. Nós vamos ver que o livro de 1 Samuel vai tratar das duas primeiras monarquias. Queridos, o livro cobre um período em torno de 95 anos. Conta a história do povo de Israel desde o nascimento do profeta Samuel, lá no tempo de Eli, sacerdote do Senhor lá em Siló, até a morte do rei Saul. É interessante esse livro no seguinte sentido. Ele marca o fim do período dos juízes. Na verdade, o último juiz desse período foi o próprio quê? Samuel. Samuel marcou o quê? Como o último juiz. E começa o período dos reis do Reino Unido. É interessante que nós vamos ver que o reino depois se divide, mas nós vamos começar com o Reino Unido. A figura dominante durante esse tempo é Samuel, profeta, sacerdote, juiz e líder militar do povo de Israel. Samuel, ele começa o livro e ele é, por assim dizer, uma das figuras chaves no livro de 1 Samuel. É interessante que 1 Samuel descreve a vida dele, mostrando ele realmente numa função de profeta, numa função sacerdotal, porque na verdade Deus usa Samuel para ungir quem? Aquele que seria o primeiro rei, que é Saul, e também para ungir quem? Davi, o rei que ficaria no lugar de Saul. Porque durante a liderança de Samuel, o povo ele queria o quê? O povo começou a querer um rei, como as outras nações. Então, sob a direção de Samuel, Saul, como já foi dito, ele foi ungido como o primeiro rei. Mas Saul foi rejeitado por Deus por causa da desobediência. Isso é um marco em relação ao livro de 1 Samuel. Por quê? Porque Deus unge o rei, mas Saul, ele o quê? Ele entra num caminho grande de desobediência. E nesse caminho de desobediência ele é rejeitado por Deus. E para substituir Saul, Samuel, novamente sob a direção de Deus, ele vai e unge quem? Davi. Um homem segundo o coração de Deus para se tornar o rei de Israel. É interessante nesse primeiro livro, que marca o fim dos juízes, que o povo realmente ele queria o quê? Um rei. Nós vimos no livro de Juízes que o povo fazia o que dava na telha. Perdão, queridos, pela expressão, mas é isso mesmo. O que dava na cabeça eles faziam. Porque eles não tinham uma liderança unificada. E eles, assim, sempre que Deus levantava um juiz, quando esse juiz morria, passava um tempo, esse povo que se afastava de Deus novamente. Então esse livro, querido, trata de uma transição de liderança. Dos juízes para os reis. A partir de uma teocracia a uma monarquia. Na verdade, apesar de ter saído de uma teocracia, que é um governo assim, do Senhor, eles começam a ir para onde? Uma monarquia. Mas nessa monarquia, queridos, eles o quê? Ainda tinham Deus como centro. Pelo menos essa era a ideia, né? É interessante que a gente pode pensar o seguinte: por que o povo de Israel não permitiria que o Senhor para governar suas vidas? Com todos os homens a fazer o que era reto aos próprios olhos, eles faziam o que era reto aos próprios olhos, como já foi dito. Eles faziam o que estava na cabeça deles, e a monarquia, querendo ou não, trouxe uma certa o quê? Estabilidade para eles. A monarquia veio trazer isso.
Então as pessoas estavam querendo seguir um rei terreno. Então Deus levanta um rei, quer levantar um rei segundo o coração dele. Alguns versos chaves aqui em 1 Samuel, no capítulo 8, versos 6 e 7. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere. Isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda tudo que o povo está ali pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram como rei. Gente, Deus aqui, na resposta que ele dá a Samuel, é muito forte. Porque Samuel, a princípio, ele ficou desagradou a ele, porque ele viu o seguinte: pô, eu como juiz não estou servindo, mas o Senhor coloca realmente a questão para Samuel. Não é você, Samuel. Eles rejeitam a mim como rei. Eles querem um rei terreno como as outras nações. E aí, como nós vemos, Deus vai e manda Samuel que ungir Saul. Mas o capítulo 15 também tem uma chave muito importante para entendermos o livro de Samuel. Então a primeira chave para entendermos é justamente essa, querido. O povo queria um rei. Então Samuel responde: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto se obedeça a sua palavra? Porque Saul entra no caminho de desobediência, mas Deus enfatiza a necessidade da obediência. A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Pois a rebeldia é pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, Saul foi rejeitado porque ele rejeitou o quê? A palavra do Senhor. Saul foi rejeitado por rejeitar a palavra do Senhor. Então são duas chaves importantes. Deus quer que nós obedeçamos a Ele, que Ele seja o nosso Rei. A gente vê Cristo sendo revelado em 1 Samuel, primeiramente com o próprio Samuel. O próprio Samuel dá por assim dizer, essa ênfase. Por quê? Porque da mesma forma como Jesus era o filho da promessa, Samuel também era o filho da promessa. Da mesma forma como Jesus foi dedicado a Deus desde antes do nascimento, Samuel também. Então ambos foram parte de uma transição na história. Tanto Samuel do tempo dos juízes, do tempo dos reis, e Jesus o quê? Do tempo da antiga para a nova aliança. Samuel acumulou os ofícios de profeta e sacerdote. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Então, queridos, a única esperança é um reino de Deus na terra, cujo soberano é quem? O próprio Deus. Então, que venha o seu reino. Em Davi, nós vemos que começa a linhagem terrena do rei de Deus, que seria o quê? Jesus. Em Cristo, Deus vem como rei novamente, como rei dos reis. Davi, o pequeno e humilde pastor, prefigura Cristo como o quê? Como bom pastor. Jesus torna-se o rei e pastor definitivo nosso. Então, queridos, nós vemos Cristo de forma muito preciosa revelada em 1 Samuel, através da vida do próprio Samuel e também da vida de Davi.